Você já ouviu alguém dizer: como Jonas foi engolido por um peixe se nem existe mar por lá? Essa frase circula por comentários e mesas de café como se fosse um cheque-mate na fé. Mas, na verdade, ela revela um mal-entendido simples que se resolve com duas ferramentas que a Bíblia nos pede: contexto e humildade. Contexto para ler a história inteira. Humildade para admitir que, às vezes, a gente tirou conclusões apressadas. Hoje eu vou te provar que o relato de Jonas é coerente, histórico e, acima de tudo, profundamente humano. A história de um homem em fuga e de um Deus que alcança até quem corre na direção contrária. Antes de entrar no mapa, deixa eu te situar no propósito. Aqui no canal Sabor da Fé, a gente une Bíblia com vida real. Fé com responsabilidade e esperança com verdade prática. Se esse é o tipo de conteúdo que você procura, já se inscreve agora e ativa o sininho. Isso não é só um gesto de apoio. É o que diz ao YouTube que você quer receber mensagens que fortalecem sua caminhada. E fica comigo até o final, porque eu vou responder de forma simples a pergunta do não existe mar e te entregar um mapa emocional para quando você também estiver tentando fugir do que Deus pediu. Vamos ao ponto central do mito. A dúvida "não existe mar por lá" geralmente se refere a Nínive, capital do antigo Império Assírio, no interior da Mesopotâmia, à beira do rio Tigre, região do atual norte do Iraque. É verdade, Nínive não tinha mar, tinha rios, vales e estradas antigas. Só que a cena do grande peixe não aconteceu em Nínive. Aconteceu no mar Mediterrâneo, porque Jonas não obedeceu a ordem de ir para o leste. Ele correu para o oeste. Em vez de subir rumo a Nínive, ele desceu até Jope, atual Jafa e Afo, na costa de Israel, e comprou passagem rumo a Tarsis. Essa correção simples derruba a objeção. Há mar, sim, o Mediterrâneo sempre esteve ali ao lado de Israel. Há navio, há porto, há marinheiros e há, sobretudo, um coração em fuga. E é aqui que a história começa a tocar a nossa realidade, porque o que derruba muita gente na fé não é falta de provas. É a fuga silenciosa das convicções que a gente já tem. A pergunta geográfica vira um espelho espiritual. A boa notícia é que o mesmo Deus que alcançou Jonas, em meio ao sal e às ondas, segue alcançando pessoas que se perderam pelas próprias rotas. Então, respira. Puxa a cadeira, ajeita o fone, segura essa mão que o medo tenta abrir. Em poucos minutos, você vai entender por que o peixe de Jonas não é fantasia infantil e por que terra seca é uma imagem viva de recomeços. Enquanto a gente caminha pela história, deixa o like agora. Isso sinaliza para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e ajuda essa mensagem a encontrar quem hoje se sente no olho da tempestade. Vamos juntos, com Bíblia aberta e coração disposto, porque tem caminho pela frente e tem resposta para o teu "não existe mar por lá". Jonas recebe uma ordem que atravessa a sua zona de conforto. Levanta-te, vai a Nínive e prega contra ela. Não é só distância geográfica, é choque de identidade. Nínive simbolizava violência e opressão. Deus envia um profeta hebreu ao coração da Assíria. Humanamente isso parece perigoso. Espiritualmente é perfeito. A graça de Deus cruza as fronteiras que o nosso orgulho constrói. Jonas, porém, decide fugir. Em vez de subir para o leste, ele desce ao porto de Jope, na costa do Mediterrâneo, e compra passagem para Tarsis, um destino longínquo no oeste. Quando Deus confronta o nosso ego, tendemos a inventar itinerários longos para manter controle. Fuga, no fundo, é teologia aplicada ao contrário. Eu sei quem Deus é, mas quero ser o Senhor do meu caminho. A tempestade chega, o vento ruge, as ondas sobem como montanhas, o casco do barco geme. Os marinheiros, profissionais do mar, clamam e jogam a carga ao mar para aliviar o peso. Jonas, exausto por dentro, dorme no porão. O contraste arde, o mundo acordado pelo perigo e o profeta anestesiado pela fuga. Chamado à responsabilidade, ele assume: eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E sugere o ato mais duro de responsabilidade: lancem-me ao mar. Não é teatralidade, é reconhecimento de culpa.
Quando ele toca a água, o mar se acalma. Não é sorte, revela o autor que comanda a criação. Mas Deus não abandona Jonas à própria queda. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. O hebraico chama de Dag Gadol, grande peixe. A tradução grega usa ketos. O foco não é biologia, é misericórdia. O Deus que envia o vento provê um limite que salva. Jonas permanece 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e ali dentro nasce a oração que muda tudo. Ele ora com imagens fortes, águas que o cercam, algas envolvendo a cabeça, descida até os fundamentos dos montes. É linguagem de quem reconhece. Fui longe demais, mas não existe abismo que a mão de Deus não alcance. Longe de templo e rituais, forma-se um altar improvisado. Jonas admite sua idolatria, Fuga também é ídolo e promete obedecer. O lugar que parecia cova vira sala de parto espiritual. Ao final, o profeta declara: do Senhor vem a salvação. Enquanto isso, um detalhe precioso brilha no convés. Vendo o mar aquietar, os marinheiros temem o Senhor, oferecem sacrifícios e fazem votos. Gente que não falava nossa linguagem religiosa reconhece a mão de Deus mais depressa do que o profeta que conhece a doutrina. É um alerta para nós. Às vezes, quem menos esperamos percebe primeiro o que o céu está fazendo. E Jonas, sem luz, sem relógio e sem chão, finalmente para. A fuga perde velocidade. No silêncio do ventre, ele se reencontra com a verdade conhecida. Deus é soberano e misericordioso. Quando a graça encontra a rendição, a história muda de direção. A resposta curta e clara para a pergunta que trouxe você até aqui é esta: o grande peixe não vomitou Jonas em Nínive. A Bíblia diz: o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Terra seca, não cidade. O texto não informa a praia exata porque não precisa. O foco é mostrar que Deus devolve Jonas a possibilidade de obedecer. Depois desse recomeço, o profeta parte por terra rumo ao leste. Nínive ficava na planície do rio Tigre, no interior da Mesopotâmia, região do atual norte do Iraque. Há muitos dias de caminhada desde a costa do Mediterrâneo. Portanto, não há contradição. A parte marítima aconteceu porque Jonas fugiu para o oeste. A parte terrestre acontece quando ele decide obedecer e seguir para o leste. Abra um mapa para visualizar. Israel tem costa no Mediterrâneo. Jope era um porto ativo. Da costa, rotas antigas cruzavam a Síria em direção aos grandes rios da Mesopotâmia. Nínive não tem mar. E é justamente por isso que o texto frisa: terra seca. Deus encerra o capítulo do mar e inicia o capítulo da estrada. O peixe cumpre seu papel, o chão volta a aparecer sob os pés e a jornada continua. Quando a gente respeita a sequência, tudo se alinha. Chamada, fuga pelo mar, tempestade, grande peixe, vômito em terra, caminhada, pregação, arrependimento. Lição final sobre misericórdia. A fé não precisa suspender a razão. Pelo contrário, razão e fé caminham de mãos dadas quando lemos com contexto. Se te ajuda a imaginar, pense nas distâncias. Dependendo do ponto da costa, a jornada até a região de Nínive poderia passar de 700 quilômetros, seguindo vales e planaltos, parando em vilarejos, aproveitando rotas de comércio. Nada de avião, só pé no chão, poeira e persistência. A Bíblia não preenche cada coordenada, porque o objetivo principal não é produzir um diário de bordo, mas revelar o coração de Deus e o coração do homem. Ainda assim, ela oferece informação suficiente para um leitor honesto perceber a coerência geográfica e histórica do relato. É curioso. As dúvidas, que parecem sofisticadas, muitas vezes nascem de colagens apressadas de frases. Alguém lembra que Nínive era no interior, esquece da fuga pelo Mediterrâneo e conclui que a história é impossível. 1 minuto de leitura atenta resolve a conta. E há um ganho espiritual quando estudamos assim. Aprendemos a fazer perguntas melhores, a ler o texto inteiro, a evitar conclusões rápidas.
A maturidade cristã não briga com os fatos. Ela os abraça e deixa que iluminem a fé. O Deus que controla ondas e estradas também guia itinerários de coração. Quando o capítulo do mar acaba e Deus nos coloca de novo em terra, o próximo passo não é discutir a praia exata. É levantar, limpar a areia dos joelhos e caminhar. Foi o que Jonas fez. E é por isso que a história continua. Nessa transição do mar para a estrada, a graça muda de cenário, mas não muda de propósito: conduzir quem fugiu de volta ao chamado. Com os pés de volta ao chão, Jonas entra em Nínive e a narrativa muda de paisagem. O mar ficou para trás. Agora é a poeira das ruas. Nínive era uma cidade grande diante de Deus, exigindo 3 dias de jornada. Jonas percorre a cidade e proclama uma mensagem curta e direta: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não há metáforas, há urgência. E acontece o inesperado, o que Jonas temia desde o início: o povo escuta. Dos maiores aos menores, vestem pano de saco, jejuam e clamam. Até o rei desce do trono, troca as vestes reais por luto e assina um decreto convocando todos ao arrependimento. Como sinal público da gravidade, até os animais entram no rito. Deus vê esse movimento e decide não trazer o mal anunciado, porque eles se converteram do seu mau caminho. A profecia cumpriu seu papel, feriu para curar. O juízo abriu espaço para a misericórdia. Ele conhecia o caráter de Deus e por isso fugiu. Eu sabia que és Deus compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em misericórdia. No fundo, ele não queria que o inimigo recebesse a mesma graça que ele experimentara no mar. O ego do mensageiro colide com a bondade do remetente. Jonas sai da cidade e monta uma cabana do lado de fora, esperando para ver se, quem sabe, a destruição viria mesmo assim. Deus oferece uma aula prática. Faz nascer uma planta rápida que dá sombra ao profeta. Jonas se alegra. No dia seguinte, Deus prepara um verme que fere a planta. O sol queima, o vento quente fustiga e Jonas se irrita profundamente. É duro, mas necessário. Deus expõe um coração que ama mais conforto do que pessoas. O diálogo final é uma joia pedagógica. Deus pergunta: fazes bem em irar-te por causa da planta? Jonas, ainda centrado em si, diz que sim. Deus então o confronta com ternura firme. Tu tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste. E eu não teria compaixão de Nínive, com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e ainda muitos animais? O livro termina sem registrar a resposta de Jonas. Não é descuido, é convite. Fica a pergunta: nosso coração se alegra com a misericórdia de Deus quando ela alcança quem não é da nossa turma? Ou preferimos sombra sem missão, conforto sem compaixão? Aqui a história nos encontra de novo. Talvez a tua Nínive hoje tenha outro nome. Alguém da família, um colega que te feriu, o grupo que você cancelou, ou até você mesmo, achando que não merece nova chance. O Deus de Jonas não é um juiz apressado. É um pai que prefere restauração à ruína. Isso não romantiza o mal. A ameaça de juízo era real, mas mostra que juízo e misericórdia correm em paralelo até o limite. E quando a teologia está certa, mas o afeto está torto, ele nos confronta para curar. A história de Jonas é um espelho. Expõe nossa fuga, nossa seletividade, nossa pressa em querer sombra e, ao mesmo tempo, revela um Deus que não desiste. Chegamos ao fim da estrada com uma convicção serena. A história de Jonas não precisa de remendos, precisa de leitura inteira. O mar que não existe por lá deixa de ser problema quando respeitamos a sequência do texto. Deus chama. O profeta foge pelo Mediterrâneo a partir de Jope. A tempestade vem, o grande peixe engole. Deus fala ao peixe e Jonas é vomitado em terra seca. Começa a caminhada para o leste. Nínive escuta, se humilha e é poupada. Deus corrige o coração do profeta sob a sombra de uma planta. O mar existia no capítulo da fuga. A terra existe no capítulo do recomeço. A cidade existe no capítulo da missão. Não há contradição quando o mapa está aberto e o coração também. E o que isso tem a ver com você?
Talvez você esteja no navio da autopreservação, comprando bilhetes para longe do que precisa encarar. Talvez esteja no porão, tentando dormir problemas que exigem luz. Ou já esteja no ventre do peixe, num lugar estreito que você não escolheu. Um limite, um susto, um tratamento ou uma porta que se fechou. Ouça, isso pode ser cuidado de Deus te impedindo de afundar de vez. O ventre não é túmulo, é transição. Terra seca existe e graça também. Quando os pés voltam a sentir o chão, não é para ficarmos contemplando a praia. É para caminhar na direção do que Deus pediu. Se você sente que Deus está te devolvendo à terra da obediência, não demore para dar o primeiro passo. Pede perdão se for preciso. Desfaz a mensagem que te puxa para longe. Marca o encontro que pode sarar anos de silêncio. Volta a orar com sinceridade. E guarda a lição final do livro. Deus se importa com cidades inteiras, com povos que você não entende, com pessoas que você não escolheria, e com pequenos sinais de cuidado, como uma planta que faz sombra por uma tarde. Ele é justo e misericordioso. Ele disciplina e ele restaura. Ele derruba o orgulho e levanta humildes. Se ele fez isso com um profeta teimoso e com uma cidade cruel, pode fazer com você e com a tua casa. Talvez alguém repita uma frase de efeito para zombar da tua fé. Respira, sorri de leve e responde com mansidão: eu li a história inteira. Maturidade cristã não é barulho, é firmeza mansa. Você não precisa ganhar debates para permanecer em Deus. Precisa permanecer em Deus para não se perder nos debates. A verdade em Cristo é consistente e compassiva. Não fere para humilhar, fere para curar. E cura não para te devolver ao mesmo lugar, mas para te enviar, como Jonas, não para fugir, mas para obedecer. Se esta mensagem te alcançou, recebe também um convite. Continua com a gente por aqui. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com quem precisa reencontrar o caminho. Que o Deus que acalmou o mar, preparou o peixe e fez crescer a planta faça florescer em você um coração obediente. Que Ele te conduza da fuga ao chamado, da culpa ao perdão e da vergonha à missão. E que quando alguém disser não existe mar por lá, você responda com serenidade e contexto, caminhando no rumo que Deus te mostrou.